Fala Dev, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Vitec e você está no canal Vitec Dev, onde aqui eu te ensino programação da maneira que eu gostaria de ter aprendido. Então, vamos começar aqui o conteúdo do nosso vídeo, que é continuar aqui, né, como funciona a criação de um CRUD, né, onde eu cadastro um registro, listo, altero e excluo, certo? Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, por favor, se você já segue aqui o canal, não esquece de deixar o seu like, né, para fortalecer aqui. Não custa nada para você, mas para mim ajuda bastante. E você que está vindo agora, acompanhe o vídeo, né? Caso você goste e entenda que eu mereço o like, por favor, não esqueça de deixar, beleza? Então vamos nessa, vamos continuar aqui o nosso vídeo, nosso intensivão aqui. Vamos agora criar todo o nosso processo de alterar um registro. Então, primeiramente, eu vou startar o meu champ, ele já está startado aqui, né? Então eu startei aqui o Apache MySQL, então tudo certinho. Agora eu vou acessar a pasta do nosso projeto. Então, como eu estou utilizando o champ, eu vou vir aqui no disco local C, champ, né? No caso do meu tá champ 2 aqui, tá? Porque eu que alterei, mas o seu vai estar champ aí, na pasta htdocs, e tá aqui o nosso sistema MVC, né? Então esse aqui é o nosso projetinho. Vou abrir o nosso VS Code aqui dentro. Beleza, VS Code aqui aberto. Então, vamos recapitular o que está acontecendo aqui, né? A gente só fez a parte de padrão MVC, né? Nosso controller, nosso view, nosso DAO, DTO, né? Criamos aqui a nossa view de cadastrar um cliente, estamos cadastrando um cliente, né? Então, bora ver isso aqui no nosso navegador. Então, vou acessar aqui o navegador, como estou utilizando o champ localhost barra o nome da nossa pasta, né? Que é sistema MVC. Então, como está dentro do htdocs, ele já entende, ó. Então, tá aqui nossa paginazinha, né? Claro que estamos focados aqui nesse primeiro momento só no back-end, né? Vamos deixar uma utilização aqui melhor para o front mais para frente. Mas basicamente, se eu venho aqui, cadastrar um cliente, vou cadastrar aqui, sei lá, enfim, Daniel, enfim, qualquer registro, né? Então, daniel@gmail.com. Quando eu fico aqui em cadastrar, ele mostra a mensagem cadastrado com sucesso e ok, ele redireciona para a página inicial. Então fizemos isso aqui no nosso vídeo passado, né? Se eu vir no meu banco de dados, né? Como é que eu acesso o banco de dados aqui mesmo? Pelo champ, ó, eu vou vir aqui em admin e basta acessar localhost barra phpMyAdmin. Eu vou até copiar esse link e vou acessar aqui direto pelo Chrome, né? Para ficar com um navegador só, fica mais fácil. Então aqui, ó, tem a tabela Vitec e a base de dados Vitec, né? E a tabela cliente, ó. Então na nossa última aula eu fiz alguns cadastros, né? Não vai estar os mesmos aí provavelmente, porque eu tava fazendo uns testes aqui. O que importa é que a gente tem que estar cadastrando o cliente, né? No seu, se você acompanhou da aula passada, você vai ter que cadastrar o quarto aí, mais ou menos. Aqui eu tava fazendo alguns testes, beleza? Então agora vamos criar todo o processo para poder listar esses usuários aqui lá na nossa página, né? Então aqui eu tô no banco, né? Não vou ter que ir no banco para poder listar o cliente, não vai fazer isso, né? O usuário. Então eu vou pegar esses registros aqui e vou listar eles no meu projeto. Então qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo é criar a visualização, né? Acho que fica mais fácil de a gente entender. Eu vou criar o que eu preciso ver para poder listar um cliente. Então eu tenho um botão aqui, o cadastrar cliente, eu vou criar um outro botão, listar cliente, certo? Então, vou vir aqui no meu código, lá no meu index, né, ó, na página inicial, vou duplicar essa linha aqui e vou colocar aqui, eu vou mandar para o meu view, eu vou criar uma página que eu vou chamar de listar clientes, beleza? Então, aqui eu dei o BRzinho para quebrar a linha, né, como eu falei, não vamos mostrar no front aqui, só no back-end mesmo. Então, bora ver o que está acontecendo, ó, atualiza a página. Tá cadastrar cliente ainda, né? Então vou colocar aqui listar clientes. Listar clientes. E aí eu já vou até que vir aqui em view, ó, e criar essa view listar clientes, ó, não existe, né? Se eu acessar aqui na minha página, ó, ele vai falar aqui, atualizar a página, não existe, né? Não foi encontrado porque não existe. Então agora, ó, eu vou vir aqui dentro de view, vou vir aqui criar um novo documento que vai ser listar clientes. .html nesse primeiro momento, né, como eu falei no vídeo passado, aqui no meu VS Code ele me limita, né, quando eu boto um código PHP, as extensões HTML, então, exclamação enter, ó, quando eu boto ponto .php ele não deixa eu fazer isso, né, então eu só crio mesmo para poder montar a minha estrutura. Então, vou montar a minha estrutura, vai ser listar clientes. Beleza, vamos deixar assim, vou botar ponto .php, bora ver se funcionou, né. Então, botei ponto .php ali. Vou voltar aqui na minha página inicial, listar cliente e olha lá.
listar cliente, né? Não tem nada porque na minha view não tem nada. Se eu vim aqui, vamos colocar alguma coisa no body, ó. Ó, não deixa eu escrever, né? H1, beleza. Então, H1, listar, clientes. Clientes. Então, vamos ver. Agora tá lá, ó. Minha view, listar clientes. Então, beleza. O que vai acontecer para eu listar os clientes aqui? Nosso último vídeo, né, nós criamos aqui a estrutura do padrão MVC. Nós vimos que nós temos esse pacote, essa pasta, né, que se chama DAO. Nessa pasta, nesse documento DAO, nessa classe DAO, vão estar todos os métodos que o meu sistema vai fazer. Então, no último vídeo, a gente criou o método de cadastrar cliente. Ele fez aqui nosso método, a nossa SQL no banco, todo o trâmite, né, que é necessário para poder cadastrar um cliente. Até escrevemos aqui também, ó, function listar cliente, excluir cliente. Então, já que a gente já escreveu aqui, ó, no nosso cliente DAO, vamos vir aqui e criar o nosso método de listar os clientes, certo? Como é que vai funcionar? Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou criar aqui uma variável chamada SQL, que ela vai receber qual é a SQL do meu banco. Como é que eu faço para listar todos os registros do nosso banco? Eu vou dar aqui, ó, um select asterisco from cliente, que é a minha tabela, né? Então, minha tabela cliente, quero listar tudo que tem dele. Mas, por motivo de organização e até mesmo já teve problemas que essa foi a solução, né? Eu vou, ao invés de colocar asterisco, eu vou colocar todos os campos para ele listar, né? Ou seja, lá no meu banco, ó, o que eu tenho? ID cliente, nome, CPF, e-mail. Então, em vez de colocar um asterisco, eu vou colocar todos esses campos, né? Para ficar mais claro. Então, eu vou vir aqui, ID cliente, nome, CPF, e-mail, from cliente, certo? Então, esse vai ser meu SQL. Qual vai ser o próximo passo? Agora eu preciso preparar essa query, né? Assim como fizemos aqui no primeiro, ó. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de statement, né? SMT, que ela vai receber da minha conexão o método prepare, certo? Eu vou preparar o quê? Eu vou preparar esse SQL que eu acabei de criar, certo? Então agora, beleza, preparei esse SQL, agora eu vou executar ele. Ele é uma query, né, que eu quero só pegar os registros, então eu vou executar essa query. Então aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, no meu statement, o método execute. Executa isso aí pra mim, beleza? E aí, como é que vai acontecer? Ele vai executar isso aqui pra mim, e eu vou retornar aqui, ó, true, beleza? Ou seja, retornar verdadeiro se der certo. Porque se não der certo, eu quero que ele retorne falso. Então, a mesma coisa da última aula. Para a gente fazer isso aqui de maneira mais correta, né? Vamos fazer aqui um try catch, um tratamento de exceção. Então, try. Tente executar um bloco de código. Se não der certo, pega esse erro e faz alguma coisa, né? Estruturas de try catch. Então, tente o quê? Tente executar isso daqui. Então, aqui. Tente executar esse código. Retorna true. Se não der certo, isso aqui ele vai nos retornar um erro do tipo PDO, exception, né? Estamos usando o padrão PDO. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de exception, né? E aí você imprime para mim dessa exceção a mensagem, né? Get message, e retorna falso, para dizer que não deu certo, né? Deu certo, retorna verdadeiro. Se não deu certo, retorna falso. Então essa aqui vai ser a minha query de listar os registros. Opa! Minto, uma coisa muito importante. Como eu vou listar aqui vários registros, né? Esses registros eles vão ter que ser associados de uma forma, né? Como é que eu vou saber o que é o que? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um cliente do ID 12, é o Vitor, CPF tal, o 13 é a Amanda, o 14 é o Tufão. Então eu tenho vários dados para serem associados certinho, né? Cada um no seu devido local. Então, como eu vou ter esses vários tipos de registros, eu vou fazer o seguinte. Nessa minha variável de execução, eu vou criar aqui, ó, nesse método de execução, né? Vou criar uma variável que eu vou chamar de clientes e ela vai receber essa execução. E aí o que vai acontecer? Ele vai executar, vai listar todo mundo ali, né? Tá todo mundo na variável clientes. Essa variável clientes agora, eu vou chamar o meu método, ela vai receber do meu statement aqui de novo, o meu método chamado fetch all, ou seja, arruma todo mundo para mim, né? E só para deixar claro, ó, vai ser o tipo PDO, fetch a SOC. Beleza? Então, agora sim, aqui ele vai arrumar certinho os meus registros, né? Todos eles associados, que eles vão em formato de array, né? Então, como você várias coisas, e aí assim fica mais correto, né? Agora sim, ao invés de retornar true, retorna esses clientes aqui. Retorna esses clientes.
Se não, acho que esse retorno falso nesse caso nem precisa. Deixo ele aqui, não deixo... Vamos deixar ele aqui, não tem problema. Beleza? Então agora sim, eu tenho aqui o meu método de listar os clientes, certo? Mas agora tá, onde eu vou chamar esse método? Tô aqui dentro de cliente DAO, né? Acabei de criar aqui, ó, no meu view, listar clientes.php. Então nessa view aqui, eu vou listar meus clientes. Como é que eu faço isso? Então, ó, por motivo de organização minha, né, eu prefiro assim. Antes do código HTML, eu vou criar o meu código PHP, certo? E qual vai ser esse código? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou instanciar um objeto da classe cliente DAO. Então, cliente DAO. É um new cliente DAO. Já vou colocar aqui também, né, que a minha classe, né, cliente DAO, para ele recuperar certinho. Então, vou dizer o seguinte, ó. Pode ser um require once aqui mesmo. Esse documento é requerido aqui para funcionar. Qual documento? Eu estou dentro de view, né? Eu preciso acessar aqui, ó, o meu cliente DAO. Então, vou dizer o seguinte, ó. Vou sair de view. Opa. Vou acessar a pastinha DAO e vou acessar cliente DAO. Agora sim, esse pacote ele tá aqui, né? Então, falo pacote por mania do Java, né? Mas aqui é a pastinha. Então, esse documentozinho ele tá aqui, beleza? Então, top. Agora, quem eu vou chamar do meu cliente DAO? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de clientes, que ela vai receber desse meu cliente DAO o método, ó lá, listar clientes, certo? Então, esse método que a gente acabou de criar aqui, ó, que ele vai retornar os clientes num array, né? Vai ser armazenado nessa variável clientes aqui, ó. Aí sim, ele sendo recuperado aqui, eu consigo colocar na minha página. Bora ver se está realmente recuperando quem tá lá? Então eu vou imprimir aqui na tela, ó, um var dump, né? Que eu consigo detalhar variáveis. Então lá, dá um var dump de clientes. Bora ver se está realmente vindo os clientes para cá, daquela query que a gente fez. Então, deixa eu ver na minha página. Vou até voltar aqui para o início. Ó. Voltei para o início, atualizei e listar clientes. Então, olha lá, esse aqui é o var dump, ó. Então, eu percebo que eu tenho um array com 5 elementos, né? Que são quem? 1, 2, 3, 4, 5 registros do meu banco, certo? Ó, então, aqui, ó, ID cliente é uma string com 2 caracteres, né? 12. Nome é uma string com 6 caracteres, Vitor, CPF e tal. Opa, o da posição 1 é o 13, Amanda, CPF e tal. E por aí vai, ó. Certo? Então, agora sim, os valores estão vindo para essa variável. Agora eu preciso fazer com que esses valores venham para cá, né? Para o meu usuário visualizar. E como eu vou fazer isso? Da maneira mais fácil, né? Uma tabela. Vou criar uma tabela e eu vou listar esses elementos. Até porque aqui, né? Ele vê como uma tabela. Então eu vou fazer exatamente isso aqui. O que vai acontecer agora? Vamos vir no nosso código. E aí, só por facilidade, né? Eu vou vir aqui listar clientes.php, vou colocar .html. Só para eu criar minha estrutura de tabela. Você vai até já não reconheceu mais o código PHP, né? Já deu erro aqui, ó. Mas só vou utilizar para isso aqui, ó. Eu vou criar uma table. Só de escrever, ó, ele já abre e fecha para mim. Fica mais fácil, né? É questão de costume. Vou criar uma linha. Nessa linha vou criar... são 4 colunas, se não me engano, né? Que são as colunas que tem no meu nosso banco. Que é ID cliente, nome, CPF e e-mail. Então, é exatamente isso. Vou botar aqui ID... nome, CPF, e-mail. Beleza, essa aqui vai ser a primeira linha da minha tabela. Bora ver como é que tá ficando? Então... Opa, deu erro. Variável listar clientes não existe. Deixa eu voltar aqui. Opa, alguma coisa deu errado, vamos ver. Tá falando que listar clientes.php não existe. Ah, sim, é porque eu botei .html, né? Então, .php. Beleza, vamos atualizar. Agora sim, ó. ID, nome, CPF, e-mail. Só pra gente enxergar uma tabela, eu vou colocar uma bordinha aqui, ó. Então, na própria tag table, vou botar um border 1, uma borda de 1, só pra gente enxergar, ó. Atualiza a página. Beleza, ó. Então, o que tá acontecendo aqui? Vou criar uma tabela, certo? Essa primeira linha vai ser sempre isso, né? Vai ser ali o ID, nome, CPF, e-mail. Mas percebe uma coisa. Para cada registro do meu banco, eu vou criar uma nova linha, certo?
Então aqui, ou seja, eu tenho 5 elementos. Então eu vou, teoricamente, aqui essa tabela vai ter 5 linhas. Mas eu cadastrar um novo cliente, então vai ter 6. Então aqui eu vou listar o quê? Para cada registro, uma linha. Então ela faz sentido? Para cada? Então, para quem já ouviu falar, né, já até se familiarizou. Eu vou utilizar o meu famoso for each do PHP aqui, né? Não só no PHP, mas de qualquer linguagem. Então, ó, aqui dentro da minha table, tá? Dentro da minha tabela, porque essa linha aqui vai ser sempre essa. As outras eu vou gerar dinamicamente, né? Então, eu vou inserir código PHP aqui, ó. Opa. Código PHP aqui. Então, o que vai ser esse código? Vai ser o seguinte. Para cada, ó, for each. Para cada. Vou botar aqui clientes, né, ó, que tá vindo para cá, né, os clientes, ó. Para cada cliente, eu vou adicionar o valor, na variável cliente. E aí abre e fecha o bloco de chaves, né? Então, ó, para cada cliente que tá vindo aqui, eu vou colocar eles dentro dentro dessa variável. Então, como assim? Bora fazer o seguinte, ó. Eu vou terminar de criar a estrutura. Eu vou até facilitar, ó, vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Porque percebe o seguinte, né? Dá uma indentadinha aqui. Ele não tá certo, né? Por que não tá certo? Porque no PHP não é assim que a gente escreve alguma coisa na tela, né? Como é que eu escrevo alguma coisa na tela com PHP? Exatamente, echo. Então, para eu imprimir isso aqui, ó, eu posso colocar um echo aqui, fechar ele aqui, dá certo também. Posso criar um echo para cada linha. Eu geralmente prefiro criar um echo para cada linha. Vou deixar assim, crio um para cada linha. Vou criar um para cada linha. Então, echo. Então, beleza. Por questão de organização, acho que prefiro assim, né? Porque eu tô imprimindo cada linha. Então, não sei. Prefiro. Então, beleza. Agora, o que vai acontecer? Para cada cliente, eu vou armazenar dentro de cliente. Então, ou seja, ele vai criar 5 linhas aqui, ó. Então, bora ver se ele já tá criando 5 linhas, pelo menos. Já é pra estar criando, né? Bora ver. Então, opa. Agora, percebe que ele listou aqui, colocou mais 5 linhas na minha tabela. Só que, mas por que ele botou isso aqui? De nome, CPF, e-mail... Porque foi o que eu mandei ele listar, né? Foi o que eu mandei ele fazer, ó. Eu só copiei e colei aqui. Só que, ao invés de ele escrever ID aqui, que é estático, não vai ser sempre ID, vai ser o ID desse cliente. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Para o seguinte, ó. Como eu tô vendo esses dados vão vir no formato de um array, eu posso fazer assim no PHP, ó. Eu coloco aqui um bloco de chaves dentro do... onde eu quero escrever. E eu vou dizer o seguinte, ó. Desse cliente, eu quero pegar, ó, o campo ID cliente. Dessa forma, com essa sintaxe, ó. Então, abro colchetes aqui, aspas simples, fecho o colchete, dentro das chaves, certo? Então, fazendo isso, eu vou listar o ID de cada um desses clientes. Bora ver se ele já reconheceu aqui alguma coisa. Então, lá, opa, 12, 13, 14, 15, 16. Por que isso? Porque são os IDs dos meus clientes, ó. 12, 13, 14, 15, 16. Tadã! Agora, é só pegar a mesma coisa com o restante, com o nome, CPF e e-mail de cada um, ó. Então, vamos vir aqui. Eu vou até, ó, copiar aqui o bloco de chaves todinho, ó. Vou tirar aqui, vou apagar o nome, CPF, e-mail. Dentro da TD, tá? Não esquece que eu tô dentro da TD. Então, aqui vai ser a de cliente, aqui vai ser nome. Aqui vai ser CPF. E aqui vai ser e-mail. Então, vamos ver. Então, tá lá, ó. Tô listando todos os meus clientes aqui no meu sistema, certo? Dessa forma, então vou até apagar esse var_dump, ó, não precisamos mais dele, né? Foi só pra gente enxergar pra ver se realmente estavam vindo as coisas. Vou comentar ele aqui, ó. E tá aqui nossos clientes. Beleza, rapaziada? Conseguiram entender isso aqui? Tadã! Então, o que falta agora? Bom, nesse momento a gente está listando os clientes, né? Mas agora a gente precisa, por exemplo, alterar. Digamos aqui, ó, por exemplo, o Teves, né? O Teves, ele foi cadastrado sem e-mail. E aí, como é que faz? Eu preciso poder alterar aqui os registros do Teves, né? Como é que eu vou fazer isso?
Vou fazer o seguinte, ó. Ainda para cada linha, eu vou gerar mais uma coluna aqui, ó, que eu vou chamar de ações, e vou fazer o seguinte, vamos lá. Então aqui, ó, nesse TD, eu vou duplicar aqui e vou dizer que vai ser as ações, né? E aqui eu vou criar mais uma TD, ó, também aqui, ó, aqui embaixo, uma TD vazia. Aí nessa TD, eu vou colocar o seguinte, ó, dupliquei ali em cima, né? Eu vou colocar um link aqui, ó. Então eu vou abrir a tag A, ele já fechou para mim pelo menos. Vou botar aqui o href, ele vai para algum lugar, certo? Aqui eu vou botar editar. Vou duplicar isso aqui, vou copiar e colar aqui dentro mesmo, ó. E aqui vai ser excluir. Beleza, e aqui vai ser excluir. Então, o que vai acontecer quando eu apertar em editar? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente visualizar melhor. Então, atualizei. Agora eu tenho aqui ações, né? E aí eu vou editar ou excluir, ó. Então, para ficar legal, como é um texto muito grande, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que essas ações é como se ele ocupasse duas colunas, vai ficar mais bonitinho, ó. Então, eu vou passar aqui um coexpand 2, tá bom? Beleza. Então, perceber que cada um deles agora tem um botão de editar e um botão de excluir, né? Então, o que vai acontecer, ó? Quando eu clicar para editar o tabs, o que me garante que eu vou editar o tabs, né? Aqui é o ID dele, ó. Lembra da chave primária? Então, cada um, ó, tem um número, certo? Então, se eu quiser ter certeza que eu vou editar o tabs, eu tenho que editar o registro que tem o ID 15. Então, quando eu clicar aqui, é para eu editar esse usuário. E como eu vou fazer isso? Presta atenção, ó. Quando eu clicar em editar, né? O que acontece quando você clica no botão de editar? Você é redirecionado para uma página onde você vai editar os registros daquele usuário que você quer editar. Então, bora fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso sistema, quando eu editar, ó, eu vou criar aqui dentro de view uma novo documento que eu vou chamar de form editar cliente .php. Já logo, porque eu vou pegar aqui, ó, o mesmo de form cadastro. Por quê? Porque eu vou pegar esse mesmo formulário aqui, né, e vou usar só para ele poder editar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar lá do meu form cadastrar cliente, né, que a gente fez no primeiro vídeo, e form editar cliente, ó, vou colar aqui, certo? Opa, vou pegar tudo, né? Então, nesse caso eu não copiei nada, vou selecionar tudo, porque eu não copiei a estrutura HTML também, ó. Então, selecionei tudo, form editar cliente, colei, né, para ter a HTML aqui também, né? Eu vou apagar esse action, né? Não vai ser a mesma coisa. E vou apagar também esse submit aqui do JavaScript, que a gente não vai precisar utilizar. Então, bora pensar no que está acontecendo aqui, ó. Então, vou atualizar a página. Ah, eu ainda não coloquei, né? A ação editar. Então, vamos colocar aqui, só criar a página, né? Então, lá no meu listar cliente, ó. Quando eu clicar em editar, eu tô dentro da mesma pasta de view, né? Ó. Listar cliente está aqui. E eu quero entrar em form editar cliente. Então, eu vou vir em form editar cliente .php, certo? Então bora ver se ele vai vir para cá. Então, atualizei a página, ó. Pensei que o botão de editar ficou até azul, né? Porque fiz uma alteração. Então quando eu clicar aqui, ó, opa, ele mandou para lá, certo? Tá indo aqui, ó, cada um deles, ele tá indo pro form editar. Só que o que acontece? Na hora que eu clicar em editar, na hora que eu passar aqui, ó, eu tenho que passar qual que é o ID do usuário que eu quero editar, lembra? O que identifica ele como sendo único. Então, como é que eu faço para passar esse 15 para cá, para essa outra view, né? Ou esse 16, enfim. Então, quando eu enviar, se eu apertar em editar, eu vou enviar através da URL aqui, ó. Igual a gente tava fazendo o nosso cadastro, né? Quem viu lá no primeiro vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui quando eu clicar no editar, eu vou redirecionar para form editar cliente.php e vou passar aqui na URL o parâmetro, ó. Então, depois do PHP, vou colocar um sinal de interrogação e vou escrever o seguinte, ó. Eu vou mandar um parâmetro chamado ID cliente, que vai ser, e eu vou concatenar da mesma forma aqui, ó. Vou criar um bloco de chaves, abrir e fechar, e vou concatenar com o ID cliente. Eu vou até pegar tudo aqui já, ó. Já tá bonitinho. Nas chaves, ó. E eu vou mandar o ID desse cliente. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai mandar o ID desse cliente para outra página. Será que deu certo? Vamos testar. Então deixa eu voltar para cá, atualizar e vamos ver. Opa, olha lá, ó. ID cliente 16. Foi o que eu peguei, né? O Daniel. Bora ver o tabs. 15, ó. Bora ver aqui o Vitor, que é 12, ó. Editar, 12. Certo? Então eu estou enviando o ID da pessoa que eu quero editar. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é que a query, que vai selecionar todos os campos
onde o ID cliente é 12. O ID cliente está sendo passado aqui no parâmetro, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, bora fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu código, ó, e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu forma editar cliente, né? E eu preciso recuperar os dados daquele cliente aqui, né? Então, recapitulando aqui os conceitos de HTML, né? O meu input, ele tem um atributo chamado value, né? Value, que é o valor desse campo, por exemplo. Se eu botar aqui teste. Então, ó, se eu voltar lá, bora ver. Bora ir na página, ó, editar. Então, ó, o valor teste, né? Só que aí, teste, em todos ele vai colocar teste, porque eu vou o textinho que eu coloquei lá. Só que o valor vai ser o nome desse cliente, vai ser o CPF desse cliente, vai ser o e-mail desse cliente, certo? E como é que eu vou fazer isso? Então presta atenção. Da mesma forma que eu fiz aqui no listar, ó, nós não pegamos e criamos lá no DAO um método para listar os clientes, né? Mas vai ser a mesma coisa, só que diferente, né? Então eu vou vir aqui, eu vou copiar essa estrutura, ó. Vou aqui no forma editar cliente, aqui em cima mesmo, vou colar. Só que não vai ser o método listar clientes, né? Eu vou criar um método que eu vou chamar de listar cliente by ID. Listar cliente pelo ID. Não, ele tá reclamando porque não existe, né? Então, lá no meu cliente DAO, ó, se eu segurar Ctrl aqui, clicar em cliente DAO, ó. Aqui. Ele me manda pra lá, né? Então, nós temos aqui, ó, o método listar cliente, excluir cliente. Eu vou criar agora a minha public function, né? Public function listar cliente, listar cliente, Maria, cliente by ID, certo? Então agora, ó, acho que ele já parou de chiar, porque ele já viu que existe o método, né? Então vamos criar ele aqui. Então vamos criar ele aqui, certo? No meu cliente DAO, ó, vamos fazer todo o trâmite que precisa para listar um cliente. Então eu vou até já para facilitar, né? Vou já criar meu bloco try catch aqui. Try. Se não der, pegue o erro. Vai ser um erro do tipo PDO exception. Eu vou criar uma areazinha exception. Imprime para mim. Desse exception o get message. Beleza? Então vou tentar executar o que? Vou pegar minha conexão, né? Assim como todos os outros, ó. Então vou até copiar aqui, vai ficar mais fácil. E agora bora fazer aqui todo o passo a passo que a gente precisa para poder listar esse cliente. Então, minha conexão já está aqui. Eu vou criar meu SQL. Vai ser um string aqui, né? Qual vai ser o SQL? Então, vai ser basicamente esse mesmo aqui, né? De selecionar todos os clientes. Só que, agora eu vou selecionar o cliente onde o ID do cliente é igual a $ID cliente, né? Como forma de sintaxe, assim como a gente já viu, né? Já vamos finalizar isso aqui. Então, de onde é que vai vir esse ID do cliente? Ele vai vir como um parâmetro para essa função. Ou seja, para eu listar um cliente pelo ID, eu tenho que passar o ID, né? Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo ID cliente, uma variável chamada ID cliente. E aqui vamos fazer o seguinte, ó. Seguindo aqui a mesma lógica. Eu vou criar uma variávelzinha chamada statement, né? Essa variável statement vai receber da minha conexão, variável conexão, o meu método prepare. Ou seja, você quer preparar o quê? Eu quero preparar essa tag SQL. É com ela que eu vou trabalhar, né? O que vai acontecer nela? Eu vou enviar um parâmetro, né? Que é o ID do cliente, ó. Eu quero pegar o cliente com esse ID. Então, dessa minha variável statement, eu vou chamar o meu método bindParam, certo? Eu vou fazer um param de quê? Esse ID cliente que está aqui, ó, na minha query, eu vou colocar o ID do cliente que está vindo ali do meu parâmetro, ó, certo? Dessa forma aqui. E aí eu vou agora executar essa query, ó. Então, statement, executa essa query, por favor. Só que agora é o seguinte, né? Aqui, ó, a gente fez um fetch all, né? Porque eu posso ter vários usuários. Aqui vai ser só um, certo? Então, em vez de ser um fetch all, vai ser só um fetch. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu executei aqui, mas eu vou criar uma variável que eu vou chamar de cliente, que vai receber essa execução. E essa variável cliente que recebeu essa execução, eu vou fazer o seguinte com ela. Opa! Ela vai receber do meu statement novamente, da minha conexão, né? O meu método fetch, certo? Fetch o quê? Aí aqui, o padrão do tipo PDO, e aqui vai ser um fetch a sock, beleza? Então, ele vai fazer a mesma associação, né? Só que para um cliente só.
Então agora eu vou retornar esse cliente. Onde estiver chamando, eu vou retornar para armazenar uma variável. Beleza? Retorna esse cliente. Então, beleza, criei método de listar cliente. Vamos lá no meu forma editar cliente. Já tem aqui o meu listar cliente by ID, ó, e já está reclamando por quê? Porque ele está esperando, ó, um argumento, né? Nós dizemos que vai ser o ID do cliente. Então eu vou até escrever aqui, ó, ID cliente. Mas, beleza, esse ID cliente, onde é que ele está? Lembra que a gente colocou ele para vir da URL, ó? Se eu clicar aqui, tufão, ó, ID 14, né? Aqui é undefined ID cliente porque não existe ainda, né? Só eu escrevi lá no meu método. Mas olha só, eu quero pegar o ID que está vindo da URL. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá no nosso controle, ó. Vamos recapitular aqui. Eu não peguei através do método get, que eu estava enviando os parâmetros pela URL. Então aqui vai ser a mesma coisa. Lá no meu forma editar cliente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu vou criar uma variável que eu vou chamar de cliente, né, essa variável, e ela vai receber, ó, do meu get. Olha lá. Eu quero pegar da URL o parâmetro que tem o nome ID cliente. Não é esse que eu estou enviando quando eu clico lá? Então, ó, quando eu clico, ele não envia um parâmetro chamado ID cliente. Então, olha lá. Pensei que já tirou o erro, né? Porque já verificou que existe, né? Mas será que ele está pegando realmente os dados do ID cliente 14? Lembra do que a gente fez para testar? A gente usou um var dump, né? Então tá até comentado aqui, ó. Então, bora ver se... Ah, tá cliente. Só para ficar legal, vou botar cliente aqui. Vai ficar no singular, né? Um cliente só. Então, bora ver se realmente está vindo um cliente. Então, deixa eu atualizar. Opa! ID cliente 14 é o tufão, CPF tal, e-mail tal, ó. Então, bora ver aqui o outro. Se eu clicar aqui no Vitor. Opa! Nome Vitor, CPF tal, e-mail Vitor@gmail. Então, como vocês podem perceber, ó, Teves. Opa! Nome Teves, CPF tan, e-mail vazio, né? Então já tá vindo tudo para cá. Então agora eu só preciso dizer com que os valores de cada um desses campos seja cada um desses aqui. Então como é que eu faço isso? Da mesma forma, né? Só que não vai ser através de um for each, vai ser simplesmente botando no value aqui, ó. Então olha que legal. Eu vou criar um código PHP aqui dentro do... Opa, dentro do value, ó. Ó, com PHP legalzinho. Vou criar um código PHP aqui, que vai ser o quê? Imprime para mim, echo, lá do meu cliente, o campo, nome, né? Opa, nome. Então, será que ele já tá pegando? Bora ver. Se der certo é só de replicar. Então, atualiza. Ó lá, Teves, né? Recuperou aqui. Se eu voltar e vir no Vitor. Opa, Vitor. Amanda. Então, pronto. Só fazer a mesma coisa agora com o restante, né? Então, vou até copiar aqui, ó. Todo o velho, na verdade, né? Só tem aqui. Então, vou recuperar aqui todo o velho. Ou, se você preferir, pode escrever, tá? Se você não estiver entendendo como é que tá sendo copiado. Ó, mas não tem segredo, né? Aqui, copiando todo o valor. E pronto, agora é só dizer, né? Aqui vai ser CPF. E aqui vai ser e-mail. Certo? Então, bora ver se foi. Atualizei, tá lá, ó. Recuperando tudo da Amanda. Recuperando aqui tudo do Vitor. Recuperando aqui tudo do Teves. Teves não tem e-mail, né? E Daniel. Beleza, gente. Então, para esse primeiro vídeo, vamos deixar assim, né? Simplesmente criar toda a estrutura para poder recuperar os dados para poder alterar. Porque agora aqui, como você já percebeu, eu vou criar um método que vai alterar isso aqui, né? Da mesma forma que cadastrou, só que agora em vez de cadastrar eu vou alterar. Mas vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você chegou até aqui, por favor, não esquece de deixar o seu like. E você lá que está chegando aqui pela primeira vez, te ajudei? Você conseguiu entender? Se por acaso eu fui útil em algum momento, né? Se você sentiu que foi ajudado, por favor, não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, né? Para ajudar aqui a crescer e o YouTube entender que o conteúdo é bom, né? E vai ser entregue para mais pessoas. Beleza? Então, é isso, galera. Nos vemos então no nosso próximo vídeo.